Salve, moço. Antes de qualquer coisa, obrigado pela sua confiança em trazer a nós o seu problema e querer ouvir a nossa resposta. Segundo, desculpa pela demora, mas o fim do ano é um momento difícil dentro do planeta Terra, porque apesar de ser o nascimento do Cristo, apesar de nessa data vir-se um portal para o universo, as pessoas estão muito mais envolvidas em comida, comprar e dar presente do que qualquer outra coisa. Por isso, o materialismo é muito grande nessa época e nós precisamos ficar um pouco afastados. Por isso não lhe respondia. Mas agora vamos lá. Você me narra que desde de pequenininha você tem contato com pessoas desencarnadas, com espíritos desencarnados. Pois bem, me pergunto, o que são espíritos desencarnados? São espíritos iguais a você. O simples fato de não estar ligado a uma matéria que seja perceptível a você, não muda a essência do ser. Não é porque você não consegue perceber, não é porque a maioria não consegue perceber, até porque você consegue, o corpo desses filhos, que eles sejam diferentes daqueles outros que você consegue perceber, ou que a maioria consegue perceber. Esse é o primeiro grande detalhe na resposta que eu tenho a lhe dar. Nós não podemos fazer diferença entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. É isso. Nós precisamos aprender a lidar, principalmente aqueles que possuem, como o seu orientador falou, o dom da visão, da audição, do olfato, do tato. Não pode separar os dois mundos, já que os dois mundos é perceptível para ele. É preciso conviver, aprender a conviver com esses dois mundos, até ao mesmo tempo. É nisso que eu quero basear a minha resposta para você, porque é essa orientação que eu tenho a lhe dar. Ao invés de sentir-se estranha porque vê, ao invés de ele ouvir coisas do outro mundo, ao invés de deixar os outros lhe darem a peça de estranha, você precisa começar a aprender a conviver com isso na normalidade. Como você mesmo disse, você não tem medo, só quer entender. E a primeira coisa que você precisa entender é essa. Os dois mundos coexistem e alguns possuem o dom de ver os dois mundos. Só isso. É a partir daí que nós vamos, então, começar a conversar sobre essa convivência.
Você disse que recentemente tem sido percebida por você, a presença de uma entidade que você não sabe, a presença de uma entidade. Diz que essa presença é tão sentida que às vezes você sente pressão no seu corpo. Repare só uma coisa. Essa percepção não tem visão. Você não me relata que vê essa entidade, mas que sente. Esse é um ponto interessante que nós precisamos conversar para essa convivência. Nesse momento, no momento que você apenas sente, ouve, mas não vê, não há nada de extraordinário, nada diferente da visão do seu avô, da visão de outras pessoas. Apenas não houve a visão. Então, se eu disse que você precisa aprender a conviver harmonicamente com o outro mundo, você precisa estar preparada para momentos onde você vai ver e momentos onde você não vai ver. E não achar nada de extraordinário no fato de ver em alguns momentos e não ver em outros. Relacione-se com essa entidade do mesmo jeito que você se relacionava com as outras. Converse, toque ideia, fale, ouça, conviva com ela dentro da normalidade, como você convivia com outros que via e os outros não, e com aqueles que todo mundo vê. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, você fala que tem ouvido surdo, que tem ouvido sensações de sofrimento e que tem ouvido uma entidade lhe dizer: chegou a hora. É isso que você relata. Eu lhe pergunto, quem pode? Primeiro, eu lhe pergunto primeiro, se você ouve alguém falando, alguém que todos veem, o que você faz? Vai até a pessoa, busca consolá-la, pergunta o que ela está passando, pergunta no que você pode ajudar. É a mesma coisa. Se você ouve algum choro, pare, e não precisa ser com a boca, mas mentalmente, pergunte: o que está acontecendo? O que eu posso lhe ajudar? Pare de chorar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Quem sabe eu posso ajudar você de alguma forma? Fecha isso, é simples assim. O problema é que, como você não está conseguindo perceber quem é, ver a forma, você está achando isso algo extraordinário. E por achar como algo extraordinário, você não está sabendo como agir. Acabe com essa sensação de extraordinário. E lide com isso como se fosse algo ordinário, como se você estivesse andando numa rua e visse alguém sentado na calçada falando.
Segundo ponto. Terceiro, você diz que há alguém me dizendo chegou a hora. Chegou a hora do quê? Vai acontecer alguma coisa? Se vai, o que vai acontecer? Qual será? O que será que está sendo previsto para você? É essa pergunta que fica no ar quando você diz que alguém lhe falou que chegou a hora. E aí eu lhe pergunto, quem pode lhe dizer do que chegou a hora? Eu? Não, eu não posso. Eu não me disse que chegou a hora, como é que eu vou saber de que hora que chegou? Você? Não, você só recebeu a informação que chegou a hora, mas não recebeu a informação de que hora que chegou. Então, quem pode lhe responder? Esse ser. Pergunta a ele. Então é isso. Se ele vem e diz, chegou a hora, você faz e diz, pois não, chegou a hora, eu estou à disposição. O que você quer que eu faça? O que precisa ser feito? Que hora que chegou? Me explica. Eu estou aqui à sua disposição. É essa a questão. Como eu disse no início, é tratar essa interação entre dois mundos de uma forma ordinária, da forma como você trata a interação sua com esse mundo. Se você está passando na rua, ou se entra em algum lugar, ou se vai a uma igreja e alguém diz para você, chegou a hora, a primeira coisa que você vai perguntar é, chegou a hora do quê? O que você quer? É a mesma coisa que você tem que fazer com o espírito fora da casa. Acho que isso responde a sua questão, que é o que você me pergunta. O que eu devo fazer? O que deve fazer? Interagir com aqueles que você percebe, mesmo que você não esteja percebendo a forma dele. Mas, escondido atrás da sua pergunta, há um detalhe que você não mencionou. E que é esse detalhe que está lhe fazendo não saber como agir agora, quando você já soube como agir em outras oportunidades. O medo. Sim, porque você não está vendo a pessoa, o espírito que está falando, ou o espírito que está lhe falando que chegou a hora, você está com medo de se entregar a essa relação. Quando era o seu avô, você não tinha nenhum medo de ter contato com ele. Quando eram pessoas que você conseguia reconhecer o semblante, quando você conseguia reconhecer a forma, você não tinha medo de interagir. Mas agora que você não está vendo, há o medo. E por isso eu quero lhe dizer uma coisa. Tenha medo dos vivos, não do morto. Nenhum espírito pode lhe fazer mal. Sabe por quê? Porque você é filha de Deus. Ora, se você tem um filho, você não vai protegê-lo? Você não vai cuidar dele?
Você acha que Deus ia deixar você jogada a qualquer perigo, sem lhe proteger, sem lhe ajudar? Claro que não. Cada espírito é um filho único para Deus. Ou seja, ele trata de forma especial. Vela com todo carinho e amor. Então não tem mais nada nesse mundo. Como diz a canção da música, a canção da Igreja Católica, segura na mão de Deus e caminha. Esse é o ponto. Segure na mão de Deus. Esteja sempre atenta em estar, ao máximo possível, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esteja atento e não querer prejudicar ninguém, e não querer contagiar ninguém, e não querer fazer o mal a alguém. Integre-se às relações ditas sobrenaturais que a vida lhe oferece. Não tenha medo. Aquele que ama tem um escudo que lhe protege de qualquer mal. Integre-se na mão de Deus e caminhe para a frente. Busque, já que você está ouvindo essas coisas, relacionar-se com elas. Ouça o que essas pessoas ou espíritos têm a lhe dizer. E aí avalie se isso é para o bem de alguém e se for, sirva de instrumento para que aconteça. Volto a lhe agradecer por ter me dado a oportunidade de lhe falar e por confiar em nós, apesar de não nos conhecer. Que a paz de Deus esteja com você. Tchau.